aqui presentes, bom dia os que nos acompanham de casa. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 24. Não coloquei essa candeia debaixo do alqueire. Semana passada nós lemos o item 1, 2 e o 3, não foi? E hoje nós vamos partir do item 4. Nós vamos dar uma ligeira revisãozinha no item 3, se ficou alguma dúvida para nós. Mas nós vamos ler como página de abertura só o início aqui do item 4, tá? Vamos ler um pedacinho do item 4. É de admirar que Jesus diga que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo, constantemente, expõe o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: Eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Então vamos fazer a nossa prece para nós começarmos o nosso estudo. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome para estudarmos um pouco mais do Teu Evangelho, que tanto nos esclarece, Senhor, que tanto nos equilibra. Então nós te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos e que permita, Senhor, que os Espíritos queridos que trabalham incansavelmente no nosso SEAP, que é a nossa casa de amor, que eles possam estar presentes, abrindo as nossas mentes, acalmando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que possamos tirar sempre muito proveito do estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, em Teu nome, Senhor, em nome de Emanuel, patrono do nosso curso, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Bom, nós vimos que o item 1 e o item 2, que o título é Por que Jesus fala por parábolas? O item 1 foi Mateus, o item 2 Lucas. Eles escreveram a mesma coisa, só que o Lucas fez um complemento. Quando ele diz assim: ninguém, pois, acende uma candeia, coloca um vaso sobre e ninguém cobre com um vaso ou coloca debaixo da cama, mas coloca sobre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Aí ele complementa: porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. E aí a gente até lembra do ditado que diz, né, que a mentira tem pernas curtas, né? Aquilo vai escondidinho durante algum tempo, um dia tem que aparecer. Foi baseado nessa passagem aqui que se criou isso, né? Então, é um complemento só que o Lucas fez ao que Mateus escreveu. E o item 3, que é Mateus, ele fala que eles se aproximaram de Jesus perguntando: por que fala por parábolas? E ele então diz: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós outros, aqueles que acompanhavam a ele. Quer dizer, é o que nós estávamos comentando hoje aqui. Quando a gente estuda a doutrina espírita, que é uma grande oportunidade na nossa vida, a gente entende o pensamento do Cristo, o pensamento dos espíritos que compuseram as obras de Kardec, né? Que Kardec escreveu juntamente com médiuns sérios e espíritos sérios ali ditando. Quando a gente tem essa felicidade, a gente, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai se esclarecendo, vai aumentando o número de respostas, né, de luzes na nossa mente. E a gente até lamenta quando a gente conversa com uma pessoa que não teve ainda a oportunidade que nós temos, porque ela nem entende às vezes o que a gente quer dizer. E a gente já entende porque aquilo já entrou no nosso sentimento, né? Está intrínseco lá no nosso pensamento. Então ele diz: a eles eu posso explicar, mas a outros, a vocês eu posso, mas a outros não. Porque ele diz assim, quando ele diz assim: porque ao que tem lhe será dado e terá em abundância. Isso nós estudamos lá no capítulo 18. É bom estudar o
Evangelho assim, a gente estuda voltando lá atrás. No capítulo 18, ele dá uma explicação, essa questão que muita gente fica na dúvida. Como é que pode isso? Ao que já tem, mais será dado. Ao que não tem, o que tem será tirado. Não é bem assim. No capítulo 18, lá no item 13, quando ele diz assim, dar-se-á aquele que tem, né? É bom vocês anotarem aí, né? E pergunta a mesma coisa, por que fala por palavras e tal? E depois Kardec explica, dá-se-á aquele que já tem e tira-se ao que não tem. Medite bem sobre isso, porque aquele que recebeu se esforçou para tornar-se digno daquilo que recebeu. Então, quanto mais orientações a gente recebe, mais a gente quer receber e vai assimilando com boa vontade, não é isso? E depois ele fala assim, olha, esses esforços contínuos são um imã que atrai para si o que é progressivamente melhor. Então, a gente, quanto mais conhecimento tem, mais a gente busca ter. E mais adiante, no parágrafo seguinte, ele diz assim, tira-se aquele que nada tem ou que pouco tem. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder. Aí ele diz, abri vossas inteligências e vossos corações. Não interpreteis de uma maneira tão grosseira e injusta. Não é Deus que... Eu estou pulando umas linhas aqui, tá, gente? Não é Deus que retira aquele pouco que havia recebido. É o seu próprio espírito que, pródigo, gastador e indolente, não sabe conservar o que tem. Não sabe conservar, aumentar e fecundar a dádiva dada em seu coração. Então, nesse capítulo 18, nós temos essa explicação bem clara, certo? Capítulo 18. Os companheiros que estão chegando agora, nós estamos no capítulo 24, o item é 4. Mas aí fizemos uma referência ao capítulo 18, item 13, 14 e 15, para ajudar na explicação do que nós estamos estudando hoje, tá? Aí ele diz aqui, estamos dando uma revisão do que fizemos a semana passada. No item 3, ele diz assim, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Não é isso mesmo? Quem não estuda, quem não lê detalhadamente, com vontade de entender e aprender, não compreende. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando diz, Isaías já dizia isso, lá no Velho Testamento, ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Quer dizer, olha, mas é um olhar de quem entende, é diferente do olhar de quem não tem conhecimento, de quem não entende, né? A não aceitar essas coisas. Até da gente mesmo. Não pode. Mostrou. Cristo mostrou. É. De acordo com o que você... Apesar de ter estudado isso, é porque não entendeu, não seguiu. Não seguiu. Aí diz assim, porque o coração desse povo tornou-se insensível, seus ouvidos tornaram-se surdos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não escutem e seu coração não compreenda. Jesus colocava isso no sentimento. Eu tenho que ter um sentimento apurado para eu ter vontade de ler, entendendo, para poder botar em prática. Não basta ler. Há pessoas que dizem assim, todo dia eu acordo, antes de tomar meu café, eu leio o Evangelho. Aí a gente pergunta, entendeu? Não é? Porque ler por obrigação, né? Eu leio todo dia, não é ler por obrigação, é ler para entender. De repente, nem é a melhor hora antes do café. Talvez se tomar o café primeiro e sentar com calma, 10 minutos que você leia um trechinho, pare, pense, o que foi que eu acabei de ler? Eu entendi? É isso que é importante, porque eu entendendo, eu vou colocar em prática. Se eu não entender, aí ele diz assim, no Evangelho diz assim, tendo-se convertido, eu não os cure. Então, essa tradução ficou esquisita. Então,
lê, e não se convertendo, eu não os cure. Quer dizer, quem não se converter, eu não posso curar. Quem não acreditar em mim, quem não tiver fé em mim, né? Isso aí era Jesus falando. Mateus escreveu o que Jesus falou. Então, ou pode ser assim, e tendo se convertido, eu os cure. Corto o não. Essa tradução aí ficou mal feita, tá? Então, essa última parte, ou você diz, tendo se convertido, eu não os cure, tá esquisito. Ou eu coloco, e não se convertendo, eu não os cure, ou tendo se convertido, eu os cure. Porque se converteu, esquisito isso. Tem um não demais aí. Tirou o não aí, Jorge, o teu estava sem o não. Ah. Tiro não, corto não. E tendo se convertido, eu escuto. Se converteu, a tradução ficou errada. Não, mas ficou errada a tradução. Tá certo? Então vamos passar para o item 4, que o Guilherme já começou a ler, mas vale a pena a gente voltar a ler para a gente entender, né? Vamos lá, Guilherme. É de admirar que Jesus diga que não se deve colocar à luz seu golpe, enquanto ele mesmo constantemente esconde o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, e não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: Aí ele explica por que ele falava por parábolas. eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, oram, ouvem, mas não entendem. Dizer-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento. Mas, para vós, eu o digo, porque vos foi dado compreender esses mistérios. Tá vendo? Dizer-lhes tudo seria inútil no momento. Às vezes a pessoa chega na casa espírita, sabe que aqui tem curso de tudo quanto é livro, aí começa logo no curso de Leon Denis. Vai voar, né? Então o ideal é a gente começar por Kardec. O ideal é começar pelo que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos. Quem vai trabalhar na parte mediúnica tem que fazer o Livro dos Médiuns. Evangelho é conduta. Evangelho é conduta. A gente estuda o Evangelho, a gente aprende como se conduzir em família, na casa religiosa, na sociedade, no trabalho remunerado. A gente aprende que às vezes são comportamentos diferenciados, mas todos voltados pela lei de amor, que é a lei do respeito ao próximo, né? Então a gente aprende isso. Então, e não se pode chegar é como você pegar uma criança de 6 anos e querer ensinar ela área, perímetro, equações, coitadinha, ela não vai entender nada. Teve uma vez no meu trabalho que eu precisava de uma secretária e pedi para a secretária que estava se aposentando passar o serviço para ela. Eu falei assim, passa aos poucos, para não assustar. Ela passou tudo de uma vez. Aí a moça saiu e falou assim, eu não vou ficar não, é complicado, é coisa demais para fazer. Eu digo, minha filha, se a outra faz, você pode fazer. O que um faz, o outro pode fazer. Mas ela foi embora. Aí a outra que veio, não, quem vai passar o trabalho sou eu, aos pouquinhos, para ela não se assustar. E é assim mesmo, a pessoa ou no espírito, ou você se deslumbra, que começa a tomar conhecimento de muita coisa que você não tinha ideia, né? Ou você se apavora e diz, eu nunca vou chegar lá, né? Quando tem um orador aqui, nós temos companheiros na nossa aula que sabe as questões do livro dos Espíritos, sabe o número. Esse aqui também, ó, sabe o número das questões. A gente fica assim, quem está chegando diz assim, não vou nunca chegar lá. Nunca vou conseguir decorar 1000 e tantas perguntas, saber. E, no entanto, não é preciso a gente saber. A gente tem que saber o teor. Eu tenho que saber que no livro dos Espíritos está escrito isso. Agora, qual é o número da questão? Não sei. Né? Agora, se a pessoa tem uma memória privilegiada, usa, não é? Isso aí. A quem mais é dado, mais se vai pedir, exatamente. Jesus está querendo, Kardec está querendo aqui nos informar que, assim como uma criança de 6 anos não
mas parte da verdade, né? exatamente. Não tem maturidade, né, para aquilo, né? Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Até nós mesmos, né? Nós precisamos de algum tempo para a gente assimilar os ensinos do Cristo. Nós precisamos de algum tempo para assimilar os ensinos da doutrina espírita, porque a gente vem agindo de uma determinada maneira, muito especialmente quando a gente entra já na fase adulta, ou bem adulta, como eu entrei, a gente fica assim, então eu estava completamente errada, eu agi completamente errado daquela vez. Você começa a se analisar e às vezes até você se assusta e fica com pena de você mesmo, né? Pela nossa ignorância. Então, nós temos dificuldade, porque são muitas informações, né? Doutrina espírita é muita informação. Dessa maneira, ele indica o verdadeiro sentido das palavras. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entram possam ver a sua luz. Essa sentença não significa que se deve revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem ele se dirige, visto que há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria sem as esclarecer. Olha só, esse finalzinho foi o que nós falamos, né? Há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria sem esclarecer. Então a pessoa chega e diz, realmente a doutrina espírita tem livro até dizer chega, né? Então a pessoa fica deslumbrado, mas ainda não teve o esclarecimento necessário. Isso tem que ser aos pouquinhos. Aos poucos a gente chega lá, só ter paciência, né? E quando ele diz aqui, olha, que não se coloca a luz debaixo do alqueire, desculpa, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos possam ver a luz, a fim de que todos possam ver a luz. Ou seja, o estudo está para todo mundo, né? Está aberto para quem quiser entrar e começar a estudar. Mas ele diz assim, mas essa sentença não significa que se deve revelar inconsideradamente todas as coisas. Aí é que vem o trabalho da parte do médium que é vidente. O médium que é vidente, ele percebe a complicação que o outro está passando, mas nem sempre pode dizer. Por melhor que a pessoa esteja preparada, né? Se chegar aqui agora o médium vidente assim, graças a Deus, hoje vai desencarnar às 18 horas, eu peço a Deus, tem coisa dessa que eu tenho que fazer? Como é que eu posso ir às 18? Não dá para ser amanhã? Né? Então não pode, né? Eu me lembro que o tio dizia isso, eu já contei para vocês. A pessoa chega para ele assim, tio, minha mãe está tão mal, eu queria que vamos fazer uma prece. No dia seguinte a mãe da pessoa morreu. Ela falou, aí o tio dizia assim, mas ela vai melhorar. Aí no dia seguinte eu já, você falou que ela morreu, melhorou. Ela estava cheia de dor numa cama, sem poder se mexer, se enchendo de remédio. Acabou tudo, minha filha. O que tinha que sofrer, já sofreu. Ela agora melhorou, foi promovida. É do termo que ele dizia para quem desencarnava, foi promovido. Não é? Então, mas se ele dissesse para a filha, sua mãe vai desencarnar amanhã, ela ia enlouquecer. Então, por isso que se você vai procurar aquela vidente que bota aquele papelzinho lá no poste, traga seu marido em 3 dias, né? Ela vai dizer o que vai acontecer. É claro que não é verdade, porque o futuro, a verdade é essa. O futuro a Deus pertence, mas quem constrói sou eu. Então, né? Ela inventa, mas muita gente segue aquilo rigorosamente e acha que aquilo é verdade e ao invés de melhorar, adoece, né? Então, o médium pode ver, mas não pode falar tudo o que vê. Ele não pode falar. Se falar, está errado. É porque não estudou o livro dos médiuns, nem o Evangelho. Então, vamos lá. Aconteceu com as sociedades o mesmo que com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve ir no seu tempo, e o grão semeado fora da estação não germina. Está confirmando
é até interessante, por que nas escolas, né, principalmente no ensino fundamental, tem que ter um intervalozinho de 10 minutos entre uma aula e outra? Porque você não pode emendar. Se você der 2 aulas ou 3 seguidas da mesma matéria, metade o aluno não vai apreender, porque ele ainda não tem uma capacidade muito subjetiva, ele é mais objetivo. Então ele precisa ter um tempinho de descanso. Assim como nós, a gente está estudando em casa, está lendo o Evangelho, os Espíritos, uma obra espírita qualquer. Na prestação tem que dar uma paradinha, vai na cozinha, toma um cafezinho, dá uma respirada, depois volta. Porque emendar direto, daqui a pouco você está meio cansado e já não assimila mais. É natural do nosso organismo, né? Então, cada coisa deve vir a seu tempo. Assim como tem o tempo da manga, o tempo da uva, tem o nosso tempo também de maturidade da gente entender. E a gente tem que respeitar isso, né? Mas o que a prudência manda calar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, porque, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. Aí é diferente, ele procura, ele está interessado, não está sendo jogado para ele, né? Eu quero agora aprender isso. É diferente, né? Ele procura a luz. A obscuridade lhes é pesada. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiarem nas coisas da terra e do céu, eles querem raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, visto que, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Aí ele manda que a gente vá lá no capítulo 19, no item 7, que vai ter essa mesma frase. Então a gente pode ir lá no capítulo 19, no item 7. Vamos ver se a gente acha. Estou quase achando. Capítulo 19, item 7. Ele diz no item 7, ele diz assim, no meu está sublinhado. A fé não se impõe, mas se adquire. Você não impõe a fé para ninguém. A pessoa tem que querer, tem que se esforçar para adquirir, para conquistar. Não é isso? Então, só depois, tá, minha amiguinha? Daqui a pouquinho você fala. Isso. Esse item 7 é todo interessante, porque ele vai repetir o que tem lá na folha de rosto, né? Fé inquebrantável só é aquela. Lá no início do Evangelho, na folha de rosto, tem assim, ó. Não há fé inquebrantável senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Está escrito lá na frente, né? Então é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. A luz da razão, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Ou seja, uma coisa que é passada por dogma, é porque é e você tem que aceitar? Não, a gente nós não aceitamos mais isso. Já somos adultos para entender, né? Que isso aí é para quem tem um raciocínio menor, um discernimento melhor, que não é o nosso caso, que a gente está estudando para evoluir cada vez mais. Vamos para o item 5? Se, pois, em sua prudente sabedoria, a providência só revela as verdades gradualmente, ela sempre o faz à medida que a humanidade se vai mostrando apta para recebê-las. Ela as mantém reservadas e não sob o alqueire, mas os homens que estão de posse dessas verdades quase sempre, a maior parte do tempo, as ocultam do povo com a intenção de dominá-lo. São esses que, verdadeiramente, colocam a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame proíbem, mas enquanto essas religiões ficam para trás, a ciência e a inteligência marcharam e rasgaram o véu misterioso. O povo tornou-se adulto e quis penetrar o fundo das coisas, eliminando de sua fé o que era contrário à observação. Eliminando de sua fé, porque se ele não tem entendimento, ele tem uma fé cega. A fé tem que ser raciocinada, né? E quando ele fala aqui, olha, na maior parte do tempo, eles ocultavam do povo, são esses que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É uma coisa interessante de se observar, sem nenhuma crítica a outras religiões cristãs.
Mas a doutrina espírita sempre teve livros. Kardec escreveu livros, escreveu as revistas espíritas. Depois de Kardec tivemos outros, aí vem Leon Denis, vem André Luiz, vem Ivone Pereira, Caio Bachuto e vem outros autores, não é isso? Outras religiões não tinham, era só a Bíblia. Eu lembro perfeitamente que meu filho desencarnou em 1984. Eu cheguei perto de uma pessoa que era cristã, mas que não era espírita. Mas como eu também, eu era cristã porque acreditava em Cristo, mas eu não tinha religião. Eu falei para ela, o que eu podia ler para me consolar? Ler a Bíblia. E eu tinha a Bíblia em casa, era hábito, todo mundo tem Bíblia em casa. Ninguém lia, mas tinha, todo mundo tinha. Eu tinha a Bíblia em casa. Fui lá no início, né? Abri o índice e comecei a ver o Velho Testamento. Você começa a ler, eu li assim, posso dizer a você, uns 3 dias de ficar de olhinho apertado de tanto ler. Eu falei, você não está me consolando. Não está me consolando, não tô entendendo isso aqui, né? Aí foi que eu, conversando com a minha amiga de tempo de escola, a Elizabeth Opert, que ajudou a fundar aqui a nossa casa, amiga nossa do Newton, que de vez em quando a gente vai lá pegar umas instruções com ela, ela falou para mim, vou te levar para um centro espírita. Aí você vai entender. Você vai entender por que seu filho foi tão cedo. O porquê você não vai saber nunca, só quando desencarnar. Mas entender, você vai entender. E aí, 5 dias após o desencarne dele, eu estava entrando no Centro Espírita Leon Denis, que foi uma oportunidade de ouro desta encarnação para mim, né? Agradeço muito a minha amiga Beth Opert pela oportunidade que ela me deu. Mas, porque outras religiões não tinham esses livros, então eles têm que ter uma pessoa única para toda vez que tem uma reunião, uma reunião pública, é sempre aquela mesma criatura ali em pé falando. E nós não. Vocês vejam que ontem de manhã foi o Galhardo, de noite foi o Guilherme Kremer. Então, são pessoas que estudam, que se aprofundam e a casa convida para fazer palestra. Cada reunião pública é uma pessoa diferente, né? Não se chama uma pessoa que não estudou, que não esteja preparada. Então, mas são muitas pessoas. Então, ao mesmo tempo que acontece isso aqui, acontece no SEMA, acontece no Leon Denis, acontece no Bezerra de Menezes. Então, nós não temos uma pessoa. Você vê que o Newton é o presidente da casa, mas ele não está presente nas reuniões públicas. Ele está fazendo outras coisas, porque ele confia em quem ele chama para fazer a palestra, né? Então, é isso. Mas, com o passar do tempo, o que a gente está vendo? As outras religiões cristãs já têm livros. Já tem livros. Os padres estão começando a escrever, os pastores estão começando a escrever, porque as pessoas começam a cobrar. Porque a pessoa que gosta de ler, que tem instrução, ela diz, mas eu vou ficar só com a Bíblia? Não tem uma coisa que me esclareça mais, uma coisa mais atual para eu entender? E aí eles começaram, e tem livros católicos muito bons. Então, que deve ser bem mais detalhado do que vem só o Mateus lá na Bíblia. É um raciocínio em cima daquilo. Isso é muito bom. Perceberam a necessidade de estender, né, o raciocínio. Porque a gente cobra isso, né? Mas é só isso que tem para mim. Quando eu comecei a ler a Bíblia, para mim não me consolou. Ela falou, lê a Bíblia. Eu fui ler. Mas eu falei, gente, não está me equilibrando, me acalmando. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Que a ciência e a inteligência vieram rasgar o véu misterioso. Ciência por quê? Porque você não pode aceitar dogma. Que é porque é. E a nossa inteligência funcionando, a gente quer mais e mais. Não pode existir. Não podem existir mistérios absolutos. Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia, e que o homem ainda não pode compreender sobre a Terra e será sucessivamente desvendado nos mundos mais avançados, quando se houver purificado aqui na
nós espíritas já somos felizes, porque já estamos tendo oportunidade. É isso que a gente tem que reconhecer, né? Esse salão aqui devia estar cheio, não devia? Na reunião pública o salão devia estar cheio, mas é o que ele diz aqui, são as pessoas que ainda querem ficar no nevoeiro, e você não pode exigir nada, cada um a seu tempo, né? Isso aí, graças a Deus que a gente já está se desvencilhando desse nevoeiro. Vamos para o 6? Pergunta-se: que benefícios o povo poderia obter de todas essas parábolas cujo sentido permanecia oculto para ele? Observe-se que Jesus só se exprimia com parábolas sobre as partes, de alguma forma, abstratas da sua doutrina. Não era o tempo todo que ele falava por palavra. Agora ele vai dizer aí, ó. Mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa para a salvação, tudo o que ele disse a esse respeito está perfeitamente claro e explícito, e sem dúvidas. Olha só, ele, no capítulo 15, item 5, vocês podem até anotar aí. No capítulo 15, item 5, ele fala isso. Da humildade e da caridade como condição expressa para a salvação. Porque às vezes a pessoa diz, será que eu estou salva? Não sei, você que sabe, você é humilde. Você pratica caridade? Não precisa ser a caridade material, pode ser a caridade moral, que é o que o Evangelho fala, a moral todos podem praticar. Se você pratica caridade, você é humilde, você respeita o próximo, não é? Você trata os outros como irmãos, você já está conquistando a salvação. Não quer dizer que já esteja completamente salvo, né? Capítulo 15, item 5. Lá você vai ter, está repetido isso, né? Então, sobre isso, Jesus não deixou dúvidas. Tanto é que sobre caridade e humildade, ele não falou por parábola. Ele falou claramente. E praticou. É o exemplo que é o importante. Com certeza. Com certeza. O exemplo é a chave do sucesso do que você está pregando. E assim devia ser, porque era uma regra de conduta, regra que todo mundo devia compreender para poder segui-la. Isso era o essencial para a multidão ignorante, a qual Jesus se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Então Jesus falava para esse povo o que era preciso fazer para ganhar o reino dos céus. E Jesus, ele deu vários critérios, né? Ele deu as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Se você for misericordioso, você já está dando um passinho na direção do caminho dos céus. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm puro coração. Então, através das bem-aventuranças, esse foi um dos critérios, né? Ele falou sobre a porta estreita, que a gente prefere entrar pela porta larga, que é a porta da perdição, é a porta da facilidade, né? Mas ele mandou, procure entrar pela porta estreita. Você precisa fazer um esforço. Kardec não diz? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz. Você, para passar pela porta estreita, tem que fazer esforço. Se for tudo com muita facilidade, a gente não valoriza. Não é isso? Ele no capítulo 18, aqui, Kardec nos fala da túnica nupcial. O que era isso? Você está revestido de virtudes para entrar no reino dos céus. Mas ele simbolizou isso como túnica nupcial. Você só pode casar com uma roupa adequada ao casamento. Não é isso? A moça de noiva, o rapaz de terno, né? A túnica nupcial para entrar no reino dos céus é o quê? Está revestido de virtudes. Né? Então, esses são os critérios. Jesus deu vários critérios para a gente achar esse reino dos céus. Que o reino dos céus é o quê? É a felicidade. Que a gente só vai ser feliz quando a gente agir de acordo com os ensinamentos do Cristo. Vou mais um pouquinho. Sobre as outras questões, ele só desenvolvia seu pensamento para os seus discípulos, porque sendo eles mais avançados, moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-lo nas verdades mais abstratas. Essa é a razão por
Exatamente, se refere a isso. O que já tem, ainda mais será dado. Aí ele manda que a gente vá lá no capítulo 18, no item 15, que tem a explicação que nós já falamos sobre isso hoje, né? Então é isso aí que eu digo a vocês. Estudar o Evangelho é isso. Mandou ir lá no capítulo 18, item 15, a gente vai. Para poder. Por que Kardec bota isso? Porque ele vai dizer assim: olha só, aquele grupo já está no capítulo 24, mas já deve ter esquecido que está no 18. Vou mandar eles voltarem para o 18. A intenção do Kardec é essa: é fazer a gente rever o que já estudou e que poderia ter esquecido. Certo? E é interessante que, de uma hora, ele fala apóstolos, outra hora, ele faz fala discípulos. Os apóstolos são aqueles 12 que o seguiam. O pessoal, o povo que acompanhava ele eram os discípulos do Cristo, né? Então, quando ele diz aqui, olha, sobre outras questões, ele só desenvolvia esse pensamento para os seus discípulos, que sendo eles mais avançados moral e intelectualmente. Naquele grupo, os que eram mais avançados moral e intelectualmente. É como numa missa, é como numa reunião pública. Nem todos ali vão assimilar tudo que o orador falou, tudo que o padre ou o pastor falou. É só quem está com vontade de prestar atenção. Certo? A sua vez vai a uma reunião pública, se chegar de fora e perguntar: o que o pastor falou? Não sei, falou 50 minutos, eu não me lembro não. Não estava afim, porque se tivesse afim ia lembrar de alguma coisa que ele falou. É a mesma coisa da missa. Saiu da missa, o que o padre falou? Precisa que também tenha um teor que lhe chame a atenção, que lhe prenda, que seja produtivo, né? Para você prestar atenção e poder dizer: hoje o padre falou isso assim, assim, assim. Hoje o pastor falou isso. Hoje o orador também falou sobre isso, desde que eu esteja ali ligado. Então ele percebia dentre os discípulos aqueles que estavam a fim de prestar atenção, né, até pela sua condição moral e intelectual. Nem todos, né, eram os que estavam a fim só. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, Jesus falou de modo superficial sobre muitos pontos. Sua compreensão estava reservada a tempos futuros. A gente sabe que entre apóstolos ele chamou pescadores, ele chamou pessoas humildes. Então, muitos deles ali ainda não estavam. Eles eram bons de coração. Tanto é que largaram tudo para seguir Jesus, né? Mas intelectualmente não estavam tão avançados. Então ele deixava as explicações para tempos futuros. Aí nós vamos entender. Vamos lá. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro vieram revelar as novas leis da natureza, que fizeram com que se compreendesse o seu verdadeiro significado. Então ele fala, olha, a ciência de um lado e o espiritismo do outro. Na época de Jesus não tinha espiritismo, não é? Então por isso que as explicações ficaram para o futuro. Seria quando a doutrina espírita viesse, através da inteligência de Kardec e da bondade dele de coração, de se acercar de médiuns excelentes que o ajudaram, e de espíritos de luz como o espírito de verdade, que ele pôde compor os livros e passar para nós. Mas na época de Jesus não havia isso, então o povo ainda não estava pronto para receber. Nem ciência. Tinha que aguardar mesmo o tempo futuro. O espiritismo Pode deixar um pouquinho para depois, minha amiga? Isso, tá bem. O espiritismo, atualmente, vem lançar a sua luz sobre uma série de pontos obscuros. Entretanto, ele não faz inconsideradamente. Os espíritos, ao darem suas instruções, procedem com admirável prudência. Foi aquilo que nós falamos. Aquilo foi se referindo aos médiuns, porque os espíritos são prudentes. As coisas são lançadas, os livros são lançados em épocas em que há pessoas que já podem compreender. Eu conheço pessoas que têm um nível de instrução alto e diz para mim: evangelho é muito difícil. É muito difícil. Depois isso você tem que entrar numa casa espírita e começar a fazer o curso. Porque junto com o grupo a gente tira as dúvidas da gente. Você ouve a opinião de um, a opinião do outro. O instrutor está ali só para coordenar. Mas tem gente às vezes que sabe até mais do que o
que os espíritos procedem, eles não falam consideradamente. No livro dos espíritos há questões em que ele diz assim, e não vades adiante. Ou seja, vocês não estão ainda em condições. Kardec disse isso, mas depois veio Leon Denis, né? Depois veio André Luiz, e já foram mais adiante, né? Conforme a gente vai se instruindo, a gente vai se preparando para aprender, né? Sucessiva e gradualmente é que eles têm abordado as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão reveladas, à medida que houver chegado o momento de fazê-las sair da sombra. Se assim a tivessem apresentado completa desde o início, ela teria sido acessível apenas a um pequeno número de pessoas, e até assustaria aqueles que não estavam preparados, que seria nocivo à sua propagação. Portanto, se os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve ir no tempo oportuno. Eles dão a uma ideia o tempo para amadurecer e se propagar, antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos o tempo de lhe preparar a aceitação. Que coisa brilhante de Kardec, né? Os espíritos, se os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina tem mistérios, né? Nem é porque que ele queira colocar a candeia embaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Então eu vou dar o exemplo de mim mesma. A minha mãe gostava de doutrina espírita, ela só não frequentava centros com muita assiduidade, mas ela gostava, ela tinha os livros, ela gostava de ler. Então ela dava para nós, para as filhas, livros de Kardec. A dedicatória era para quando você precisar. Parecia uma sentença, né? E era uma sentença. E aí, quando o meu filho desencarnou, eu ainda virei para minha irmã mais velha e falei assim, eu só sei rezar Pai Nosso e Ave Maria. Aí a minha irmã disse, vamos abrir o evangelho que a mamãe nos deu, que no capítulo 28 tem prece para tudo que você imaginar. Aí você vai aprender a rezar outras coisas, vai entender a questão da oração. E não foi, Deus não esperou a época propícia. E aí, o que eu achei que foi? Me veio de uma maneira assim, olha só, ela tem tudo para ela começar a entender o mundo dos espíritos, mas ela está só trabalhando fora, trabalhando dentro de casa, ela não tá, então ela está na hora. Meu filho estava na hora de ir, completou o período dele e estava na hora de eu ingressar para a doutrina espírita. E o que foi muito interessante, que não fui só eu, a minha família toda, né, Jorge? Minhas irmãs todas, sobrinhos, todos entraram para a doutrina espírita. Foi assim, que foi um choque muito grande, né? Ele, com 17 anos, foi um acidente. Então, foi um choque para a família. Né? Então, a minha irmã, que tinha 4 filhos já rapazinhos, ela dizia assim, a gente tem que ver o que é isso. Foi na sua casa, podia ser na minha, podia ser na casa da outra. Então, a gente tem que se preparar. Então, foi assim, tá na hora. Quer dizer, se antes eu não tivesse passado pela dor, até ali eu tinha os livrinhos tudo guardado lá na estante, tudo penduradinho lá, tudo encapado, bonitinho, mas eu não abria. Até que aconteceu isso e foi assim um movimento assim na família. Então é o que o Evangelho nos ensina, é o mal e o remédio. O que a gente achou no momento que podia ser um mal, mas foi um remédio de um poder maravilhoso. O Evangelho estava lá. Mas eu nem me toquei. Nem me toquei que eu tinha Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, eu tinha tudo. Eu tinha todo o Pentateuco. Para todas nós, a dedicatória era essa. Ela botava, porque ela frequentava, mas não ia muito, porque era complicado, morava muito longe, meu pai era ateu, não gostava que ela fosse, então tudo
colocar aqui que os gentios eram os pagãos da época, né? A esses 12, os apóstolos, Jesus enviou, depois de lhe haver dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, nem entrei nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares em que estiverdes presentes, pregai dizendo: está próximo o reino dos céus. Mateus 10, 5 a 7. Isso, olha que interessante. Ele enviou os apóstolos, mas deu para eles saírem pregando, mas deu instruções. Não procureis os gentios, porque eles eram pagãos, eles não queriam saber de nada. É você ir pregar para quem não quer ouvir. Então vai perder tempo, não perca seu tempo. Nem entreis na casa dos samaritanos. Aí a gente vai lá na introdução, vai ver quem eram os samaritanos. Os samaritanos só acreditavam nas escrituras, no Velho Testamento. E eram muito duros para ideias novas. Então Jesus falou, também não perca tempo indo até lá, porque eles não vão querer ouvir nada de novo, né? Mas vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, dentro da nossa casa espírita, a pessoa já está aqui dentro, né? Mas se não está se encontrando, não está se achando no trabalho, não está se achando nos estudos, o que a casa tem que fazer? Tem que chegar e agregar essa pessoa, porque ela já está aqui. Não permita que seja uma ovelha que se perca, né? Porque é interessante que o Evangelho nos diz que as ovelhas que são brandas, e os bodes são mais terríveis. E, no entanto, já li alguma coisa de ciência, que a ovelha não é tão obediente, não. Por isso que tem as ovelhas perdidas, porque de vez em quando uma sai do rebanho e se afasta. Então tem que ter ovelha que não é tão boazinha. Mas ele está dizendo aqui, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, já estão na casa de Israel, já estão num sistema ali de monoteísmo. Então vai aquelas ovelhas e procura agregar e trazer. Não é isso? É isso que ele quis dizer, para que a gente seja agregador, e não que a gente não perca tempo com os samaritanos, porque eles não vão acreditar no que vocês vão dizer, não perca tempo com os pagãos, porque eles não querem saber nada de Jesus nem de Deus, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel você deve procurar se aproximar, né? E ele diz, e nos lugares em que estiverdes presente, pregai dizendo, está próximo o reino dos céus. Ou seja, a esperança, a felicidade, vamos aproveitar, né? É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. A gente está numa casa religiosa, onde nos são ofertados estudos, a gente tem que aproveitar. Mesmo que aconteça alguma coisa que eu não gosto muito, mas no estudo eu estou presente. Porque é o estudo que me faz bem, é o estudo que me equilibra. Se tiver uma oportunidade de eu trabalhar, de eu ajudar, eu vou. Se não tiver, mas eu estou estudando, vai chegar meu momento de trabalhar, né? O trabalho tem aqui aos montes. Não é nem instrutor, nem instrutor. Você vai ser bem rapidinha? Vai. Sei. Toda segunda-feira? Você sonha? Isso, é. Ai, então o que você tem que fazer? Não é só segunda-feira. Sempre que você lembrar do seu pai, faz uma oração. Pede a Deus que ilumine o espírito dele, que ele fique bem onde ele está, sabe? Ele está pedindo oração para você. É isso que ele está pedindo. Então vamos orar, né? O desencarnado aparece, a gente não sabe bem o que ele fala, a gente não está entendendo bem.
Mais 5 minutinhos. Jesus, em muitas circunstâncias, prova que as suas palavras não eram dirigidas apenas ao povo judeu, mas a toda a humanidade. Portanto, se ele disse aos seus apóstolos que não procurassem os gentios, isto é, os pagãos, não foi por desprezo à sua conversão, o que não seria nada caridoso, mas porque os judeus que acreditavam no Deus único e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas a receberem a sua palavra. Tá vendo? Eles já acreditavam no Deus único, já tinham a palavra de Moisés e dos profetas, então já estavam no caminho, né? Agora, entre os pagãos, Entre os pagãos faltava essa base. Tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão grande. tá vendo? Ele percebeu, os apóstolos estavam seguindo, mas não estavam totalmente preparados. Então, por exemplo, aqui na nossa casa, você botar uma pessoa que entrou agora para a casa espírita, ela não está pronta para evangelizar. Evangelizar jovem. Você tem que saber como lidar com o jovem, como conversar com ele dentro da doutrina. Não precisa ser fora da doutrina. Aqui é para evangelizar, de acordo com o evangelho, né? Mas a gente tem que saber como. Então, se a pessoa está recente na doutrina, ainda não fez um curso completo, ainda não está muito ambientado, não está preparado ainda para o trabalho. Tem que se preparar. Então, ele vê que os apóstolos não estavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão grande que era transmitir a palavra dele, né? Eis por quê? Eis porque ele lhes disse: ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, isto é, ide semear em terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios aconteceria com o passar do tempo. Mais tarde, efetivamente, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Então, mais tarde, cada coisa no seu tempo, né? Ele considerou que o que habitava a casa de Israel já estava em terreno, semeando em terreno já preparado, que já acreditavam num Deus único, não é? Já tinham tido o decálogo lá de Moisés, já tinham a palavra dos profetas, então já estava, então era só chegar e passar. Eu acho que foi assim um pouco do meu caso. Eu não tinha uma religião definida, mas eu aprendi com meus pais a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, toda vez antes de dormir, antes de sair de casa, pedir a Deus que me protegesse, né? A gente já tinha o hábito da oração, não tanto como se tem quando você começa a estudar a doutrina, em todos os momentos a gente deve orar, mas pelo menos ao acordar, antes de dormir, antes de fazer uma prova, minha mãe dizia, concentre-se, pede a Deus para lhe lembrar o que você estudou. Então eu já tinha essa ideia, então o terreno já estava mais ou menos arado, faltava jogar as sementes, né? Mas como estava difícil de jogar as sementes, Deus falou, vai ser agora. Foi. E foi. Gente, vamos parar aqui, que está quase na hora da aula do Newton. Vamos então, semana que vem a gente continua no item 10, tá bem? E aí, semana que vem a gente acaba esse capítulo, certo? Então vamos fazer a nossa prece, então item 10 para a semana que vem. Nós te agradecemos muito, querido Jesus, pela oportunidade de estudarmos a doutrina espírita. Que possamos ter sempre, Senhor, o ânimo e a boa vontade de estarmos presentes nos estudos da doutrina espírita, nos estudos que esta casa, o nosso SEAP, a nossa casa de amor, nos oferece. Que possamos, Senhor, aproveitar. É para o nosso bem, nós sabemos, e para o bem de todos aqueles que convivem conosco, que passamos a ter mais respeito, mais cuidado na maneira de lidar, porque tu pediste que nós amássemos uns aos outros. Ainda não sabemos amar como o Senhor nos amou, mas estamos no caminho e não vamos desistir desse caminho, porque a força vem através da tua bondade, da tua misericórdia
Jesus, nos ampare sempre. Permita, Senhor, que a tua paz permaneça em nosso coração por todo o dia de hoje. Em teu nome, Senhor, em nome desses espíritos amorosos que nos acolhem sempre, através desses estudos, através das palavras, do raciocínio que nos permitem ter, em nome de Deus, nosso Pai, e pedimos permissão